Olá pessoal, graça e paz, amém? Sou o pastor Evangelho dos Santos e estamos dando início aí à nossa quarta live, né? A nossa EBD online, né? Quarta EBD online, aqui em nossa página oficial Evangelho dos Santos Principal, amém? Hoje a gente tem aí um sentimento meio que dividido, né? Primeiramente porque hoje é o terceiro dia aí da Páscoa, né? Hoje é a celebração da Páscoa do Senhor. Então é fato que nós nos alegramos, né? Estamos todo o povo de Deus alegres. Pai do Senhor, irmã Mary está chegando, né? Tem mais irmãos aí chegando, já dando a paz do Senhor, Shalom, glória a Deus. Amém? Os irmãos vão entrando aí, conforme forem entrando, a gente vai estar interagindo. Bom dia, amém? É um sentimento, como eu falei ainda há pouco, de alegria, né? Por estarmos comemorando aí a ressurreição, né? Do nosso Senhor Jesus. E isso é com certeza motivo de muita festa, de muita alegria. Nós podemos aí todas as vezes que a gente lembra, né, do sacrifício de Jesus, a nossa irmã Érica, glória a Deus, Pai do Senhor Jesus, bom dia. Mas ao mesmo tempo também, né, nos encontramos um pouquinho tristes, né? Ontem faleceu um amigo nosso, Diácono Henrique, esposo da nossa diaconisa Valquíria, ali do Ministério Unificado de Bangu, né? Então a gente está com essa divisão aí de sentimento, um pouquinho da alegria que o Senhor nos dá, mas também tristes aí pela partida do nosso irmão, porém, como eu falei ontem na publicação, com um sentimento de esperança, né, de que em breve aí todos nós vamos encontrar com o nosso irmão ali na glória, amém? Então a gente está aí nessa alegria pelo fato de hoje estarmos celebrando mais uma vez o nascimento de Jesus, a ressurreição de Cristo, amém? E um pouquinho tristes aí por causa do nosso irmão. A gente estava orando aí, como tem outros irmãos também, para a honra e glória do Senhor, alguns já se recuperaram, mas aprove a Deus levar o nosso amado amigo Diácono Henrique para a glória, amém? Em breve, todos nós estaremos encontrando com ele naquele grande dia, amém? Como a gente costuma dizer, Jesus está voltando, é fato, voltou para o nosso irmão ontem, amém? Mas nós cremos que a vinda do Senhor, ela está muito próxima, amém? Então, antes de nós começarmos aí o nosso estudo hoje, vamos fazer uma live especial, como eu coloquei aí, né? Não vou seguir no estudo da revista, amém, meus amados? Vocês que estão comigo aí, então, ó, Bíblia, eu estou sempre usando aqui a minha Bíblia, tá bem. Falei para a missionária Débora que eu vou usar a dela ali, tem uma linguagem muito boa, mas já convido você, antes de nós orarmos, já pega a sua Bíblia, por favor, né? Não dá para pegar o smartphone porque nós estamos na live, ok? Então vou pedir para os irmãos também compartilharem, amém? Tem a opção de compartilhar esse vídeo, ou então os irmãos que puderem abrir sala de vídeo. Eu sei que de manhã a escola dominical já é difícil na igreja, a gente fala muito isso, né? O povo ir para a escola bíblica dominical. Quanto mais aí nesse período de quarentena, o povo está dormindo até mais tarde, tá ficando até mais tarde. E aí acordar de manhã, às vezes, para assistir uma live de EBD, para vocês aí, João, Karine, Mary, que tem fome e sede da palavra, amém? Mas nós entendemos também, nosso intuito aqui não é, eu sempre falo isso, eu não prezo pela quantidade de pessoas, claro que a gente fica alegre, feliz quando o povo ele vem participar conosco, mas o intuito é de levar um alimento para você. Depois a gente sempre publica lá no nosso canal, no YouTube também, para que outras pessoas, e tem sido bênção, várias pessoas têm visualizado para a glória de Deus ali no canal também, e eu creio que essas mensagens estão indo aí aos quatro cantos da terra, como o Senhor falou comigo que iria. O Senhor falou que essas palavras que nós estaríamos ministrando, esses textos, iria para outras nações, alcançaria muitas almas para a glória de Deus, amém? Então,
tanto aqui na página Evangelho dos Santos Principal, quanto no nosso Instagram. Fizemos uma live segunda-feira passada de oração e que já temos testemunhos para a glória de Deus, né? Foi a primeira live aí, pouco tempo, mas nós tivemos testemunho. Bora acordar, irmão Mary. É verdade, chama o povo para acordar aí, acorda o povo que ainda não tomou café, toma café aí, de repente, tem essa facilidade em casa, toma um café assistindo aí o estudo bíblico da nossa Escola Bíblica Dominical, amém? Essa live, como eu costumo dizer também, ela não é denominacional, não é do Ministério Unificado, embora eu seja pastor coordenador do Ministério Unificado de Bangu, e ajudamos ali em paciência também, mas essa live eu faço aqui porque tem outros irmãos também, de outros ministérios. Digo sempre, né, antes de nós orarmos, eu vou falar isso, nosso intuito aqui não é pescar no aquário de ninguém, é levar um alimento especial para você, né? E eu tenho falado sempre isso aqui, você que é membro de outro ministério, assim como no Ministério Unificado também, os membros, apoie os seus pastores, seus líderes, presbíteros, bispos, né, apóstolos, aquele que lidera a sua congregação, apoie eles, ore por eles também. Nós temos visto aí muitos pastores, né, que estão também passando por dificuldades por causa desses dias. Então, apoie seu pastor, chega junto com ele, se ele estiver em oração, amém? Nós vamos vencer essa guerra juntos, amém? Unidos. Então, o nosso intuito aqui não é esse, fique tranquilo, você pastor que porventura esteja assistindo ou vai assistir depois essa live, pelo contrário, a gente está aqui incentivando os irmãos, o povo a se unir, amém? Se você tem live lá com o seu ministério, participe da live do seu ministério, do culto online do seu ministério, apoie, né, a sua igreja, que está fazendo aí todo o esforço possível. As igrejas que não estão podendo fazer também, apoie de alguma forma também. Eu sei que nem todo mundo às vezes tem essa possibilidade de tecnologia, de fazer live. Os que estão fazendo, glória a Deus, bem, mas de todas as formas apoie. Bem, quero convidar você a fechar os teus olhos nesse momento, rapidamente. Nós vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos nessa manhã, nós engrandecemos o teu nome. Ó Deus querido, por mais um dia que o Senhor tem nos concedido, por mais uma oportunidade, o privilégio que é poder acordar e celebrar a Ti mais uma vez, Senhor. Ó Deus, lembrando, ó Pai, que o Senhor não está morto, o Senhor ressuscitou. Como diz a Tua palavra, no terceiro dia o Senhor ressuscitou. E hoje nós temos essa liberdade de entrarmos na Tua presença, porque conforme diz a Tua palavra, o véu do templo ele foi rasgado de alta a baixo. E hoje, ó Pai, nós podemos celebrar a Ti, ó Deus, a Páscoa do Senhor, a ressurreição de Cristo, ó Pai. Nós Te louvamos porque através disso o Senhor nos trouxe vida. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã, para compartilhar, Senhor, com o Teu povo, com a Tua igreja espalhada na face da terra, com todos aqueles que têm sede e fome da Tua palavra. Nós estamos aqui para celebrar a Ti, Senhor. Ó Deus querido, essa Páscoa, esse dia maravilhoso que o Senhor tem nos concedido. Nos dê sabedoria, discernimento, que Teu Espírito Santo possa nos conduzir em tudo aquilo que vamos falar e dizer na manhã desse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado? Glória a Deus. Bom, vamos falar, né, hoje aqui sobre a Páscoa. Amém? Então, você que ainda não fez isso, compartilha aí já esse vídeo. Amém? Abra salas aí, como a gente tem falado, para que outros irmãos também possam participar também desse momento. Amém? Bom, nós vamos dividir o texto, amém? Esse estudo, porque a gente tem pouco tempo, né? Então essa live vai até no máximo aí 11 horas, amém? É 1 hora só de live, então não dá tempo, mas deixe os seus comentários depois aqui. Nós vamos falar sobre a Páscoa. Algumas pessoas me perguntam às vezes qual a diferença de significado da Páscoa no Antigo Testamento, como nós vamos ler no Êxodo, e no Novo Testamento, quando Jesus celebra a Páscoa, a Santa Ceia e depois também a ressurreição de Cristo. O apóstolo Paulo vai dar instruções acerca da Santa Ceia. Eu não vou entrar em méritos teológicos, quem me conhece sabe, por misericórdia a gente tem formação superior teológica, amém? Mas o nosso intuito aqui não é teologia, o nosso intuito nessas lives é a gente falar de forma simples e objetiva para que você que
está conosco aí entenda, amém, e possa compreender melhor acerca da palavra de Deus. Então, nós vamos falar o seguinte: Êxodo, para a gente chegar a uma conclusão, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, no capítulo 12, ok? Êxodo 12. Se tiver algum irmão bom aí de digitação, me ajuda aí, coloca aí na mensagem aí os textos também. Quem puder, não sei, Karine, Jonathan, quem puder me ajudar aí, por favor, que está online conosco. Conforme eu não consigo digitar aqui, eu não sei, acho que nem pode, né? Mas quem puder digitar aí o texto, Êxodo capítulo 12, versículo 11 ao 14. Amém? Êxodo 12, do 11 até o 14. Amém? Nosso irmão Carlos, aspirante Carlos aí entrando também na live. Já temos aí vários irmãos, Luiz Carlos, nosso irmão Gadita, né, Luiz, glória, o pessoal está chegando aí. Êxodo capítulo 12, verso 11 até o 14, amém? Se alguém puder colocar ali, glória a Deus. Vamos ler aqui então o texto. O texto diz o seguinte: a instituição da primeira Páscoa, amém? Eu pulei alguns versículos para a gente ganhar tempo. Assim, pois, comereis os lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortalidade quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrar-o-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Obrigado aí, Karine, botou aí. Esse é o texto de Êxodo, capítulo 12, versículo 11 até o 14, amém? A instituição, né, a palavra do Senhor diz que Deus visita Moisés, fala com Moisés e com Arão, né? O povo de Israel, nesse contexto aqui, ele estava num cativeiro egípcio, amém? A Bíblia vai dizer que durante muitos anos o povo de Israel ele sofreu na mão dos egípcios, né? E ali a Bíblia vai dizer que Deus levanta Moisés para ser o libertador. Quem conhece um pouquinho de Bíblia sabe, né? Mas eu estou resumindo aqui para a gente poder entender o contexto. Nossa irmã Ana também aí chegando, Ana Cristina, glória, seja bem-vinda, minha amada. E nesse contexto histórico, a Bíblia vai dizer que o Senhor levanta Moisés para tirar o povo das mãos de Faraó, do Egito. E quando Deus faz isso, Deus mostra sinais através de Moisés, e nós sabemos que, devido a isso, Deus ele determina uma série de pragas ao Egito. Amém? Isso aí, nossos irmãos estão colocando aí o texto, quem está chegando agora, Êxodo capítulo 12, do verso 11 até o versículo 14. Amém? Então, esse texto que nós acabamos de ler vai falar que Deus, ele, antes da celebração da Páscoa, Deus havia enviado a pragas, né, ao Egito. Então, essas pragas foram sinais de Deus para que o faraó, né, viesse a liberar o seu povo, o povo de Israel, do seu cativeiro. Só que a Bíblia vai dizer que por diversas vezes Faraó diz que vai libertar o povo e ele acaba não libertando, mantém o povo cativo. E quando chega no capítulo 11, um pouquinho antes, Deus anuncia que vai matar todos os primogênitos, né, para que, na verdade, Faraó pudesse estar, então, se sensibilizando e liberando o povo de Israel. É importante dizer que Faraó não liberou porque o próprio Deus diz que ele endureceria o coração de Faraó. Amém? E isso aconteceu de fato. Só que quando chega no capítulo 12, Deus agora determina que todo primogênito naquele meio fosse morto. Morreria por essa, né, última praga que Deus haveria de instituir no Egito. Só que, evidentemente,
que Deus vai até Moisés, visita Moisés e Arão, aqui no capítulo 12, e ele diz que essa praga não chegaria ao povo de Israel, mas ela não chegaria com uma condição, né? Qual era a condição? Que o povo viesse a preparar, né, celebrar uma Páscoa, mas de uma maneira diferente, né? Seria a primeira Páscoa. Ou seja, o povo precisaria tomar atitudes conforme a determinação de Deus. Então Deus não iria simplesmente livrar a qualquer um da morte dos primogênitos. Amém? Graças e paz, irmã. Nossa irmã Alba aí, glória a Deus eterna, tia Alba, né? Então, a Bíblia vai dizer que Deus, ele determina a Moisés e Arão qual seria o procedimento, tanto no preparo dos alimentos sem fermento, né, dos pães asmos, quanto também do que eles deveriam fazer para que houvesse ali um livramento da parte de Deus. Amém? E quando chega aqui no versículo 11, Deus ele fala de posicionamento também com relação a como o povo, no momento dessa celebração, deveria estar, né? Então, além de marcar os umbrais das portas com o sangue lá que foi determinado no sacrifício, né? Antes, eu não vou ler para poder a gente ganhar tempo, mas quem quiser, é importante depois você ler todo o texto. Eu estou ganhando tempo para poder a gente chegar até o Novo Testamento. A Bíblia vai dizer que Deus ele fala aqui no versículo 11 que eles deveriam comer com os lombos cingidos, o sapato nos pés, o cajado na mão e de maneira apressada. Amém? Essa seria a instituição da Páscoa. Por que isso? Porque logo após a visita do Senhor e essa morte dos primogênitos que estaria ocorrendo, o povo deveria já estar pronto para sair do Egito, né? Para fugir do Egito, para ter esse grande livramento. Então o povo já deveria celebrar a Páscoa já confiante. E aí eu já entendo, né, por esse texto, um ato profético. Deus já estava determinando algo, uma celebração, ou seja, uma comemoração de algo que ainda não tinha acontecido. Amém? Então, para você ficar ligado aí, quem está assistindo conosco, quem está adorando o Senhor conosco, amém? Olha só, Deus manda celebrar a Páscoa antes da vitória acontecer. E trazendo isso para os dias de hoje, eu sempre gosto de fazer assim, né? É o que nós devemos fazer. Nós devemos já louvar o Senhor, engrandecer o Senhor antes de as promessas acontecerem, antes que a promessa se cumpra. Eu e você já devemos celebrar ao Senhor, glorificar o Senhor pelas bênçãos, pelas maravilhas que Ele ainda há de fazer. Porque Deus já prepara o povo, já diz para o povo se preparar, celebrar uma festa antes mesmo de acontecer. O normal, vamos dizer assim, para quem não para quem não entende as coisas espirituais, como o apóstolo falou, é deixar para comemorar alguma coisa depois que acontece, né? Depois que se cumpre. Com o nosso Deus, não, né? Com o nosso Deus, a gente já consegue comemorar antes mesmo de acontecer. Então o texto aqui já diz que ele já estava preparando uma festa que iria acontecer, mas que de fato ainda não tinha acontecido. Amém? Então, para você entender isso. Então, quando chega aqui, o texto vai dizer que essa celebração aconteceria. O versículo 12 diz que o próprio Deus passaria pela terra do Egito durante a noite e feria todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e todos os deuses do Egito, né, faria juízo e provaria que ele era o Senhor. Ok? Então, olha que coisa interessante. Deus, ele iria ferir e ia provar com isso que não havia outro Deus, né, que não o Deus de Israel. Então, o versículo 13 diz que aquele sangue seria por sinal nas casas em que estiveres, porque o Senhor vendo o sangue, né, versículo 13, passaria por cima e não haveria a praga da mortalidade na casa onde estivesse a marca daquele sangue, que hoje, na verdade, é o próprio sangue de Cristo que está sobre as nossas vidas. Amém? E aqui, para a gente fechar a primeira celebração da Páscoa, que eu quero acelerar até Jesus, né? Diz que esse dia seria por memória e ele deveria ser celebrado de geração em geração e de forma perpétua, né? Ou seja,
durante toda a vida, essa Páscoa deveria ser celebrada. É viver por fé, como a nossa irmã Karine e o nosso irmão Jonathan acabaram de dizer ali, né? É viver por fé, comemorar as bênçãos antecipadamente. Isso aí, tá perguntando aqui exatamente. Quando nós celebramos a Deus antes de algo acontecer, nós estamos vivendo pela fé. Por que o que é fé? Hebreus vai dizer que fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas as que se esperam. Amém? Ou seja, eu não vejo, mas eu já estou louvando ao Senhor por aquilo que vai acontecer. Amém? Nosso irmão Eduardo, feliz Páscoa aí para o nosso amado também. Amém? Então, isso é viver por fé. O povo deveria viver por fé já desde esse texto, né? Ou seja, já estava o povo celebrando algo que ainda haveria de acontecer. E no versículo 14, Deus já diz para eles, olha, e vocês devem acreditar tanto desse livramento, que isso que vocês vão celebrar agora vai ser celebrado durante todas as gerações futuras. Amém? Ou seja, seria celebrado até a volta do Senhor. Eu já vou chegar, a gente já vai chegar lá. Amém? Então, essa foi a primeira Páscoa, a instituição da Páscoa, na verdade, celebrada com o povo de Israel no Egito. O que aconteceu depois? Claro, é evidente, né, que estamos falando de Deus. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia vai dizer que durante a noite, ele passeia por todo o Egito. Os primogênitos dos egípcios, eles são atingidos, inclusive o filho de Faraó. O povo de Israel, né, conforme o texto vai dizer, que marcou a sua casa com o sangue do cordeiro que foi sacrificado. Não houve morte no meio do povo de Israel. E o que acontece? Faraó, então, ele vai deixar que o povo de Israel vá embora, seja livre, né? Embora a história depois vai dizer que ele ainda volta a perseguir Israel, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas o que Deus prometeu se cumpriu. Então eu quero deixar de forma profética para você que está aí conosco acompanhando a SBD. O que Deus cumpriu na sua vida, celebre ao Senhor antes de acontecer, porque depois você só vai apenas testemunhar da tua vitória, da glória de Deus sobre a tua vida. Então, hoje estamos celebrando a Páscoa, e Páscoa é dia de celebração. Eu não me prendo muito na sexta-feira. Algumas pessoas passam, às vezes, o dia triste, né? Tentam, de uma maneira quase que teatral, alguns, né? Celebrar todos os dias, sim, a volta de Cristo. Estou falando especificamente da Páscoa, amém, missionária Janaína? Por isso que a gente está falando de uma forma específica para hoje, amém? Mas o que na verdade a gente entende? Que hoje, por exemplo, né, a gente precisa entender que Deus, na verdade, ele continua cumprindo promessa. Amém? Então, quando a gente... ele está vivo, então eu não vou me prender a sexta-feira e ao sábado, como algumas pessoas fazem, porque foi todo um processo. A gente estava em oração desde o início do mês, a gente já vem no propósito, a gente vem em oração, isso é uma coisa que tem que ser constante, diária, né, essa busca ao Senhor, mas de sexta para cá é evidente que a gente foca um pouquinho mais nessa lembrança, mas não de uma forma triste, porque nós cremos que ele ressuscitou, amém? Quem crê que Jesus ressuscitou, dá um glória a Deus aí nessa manhã, amém? Bom, a Páscoa só foi celebrada dessa vez no Antigo Testamento? Não. E aí eu vou ler um outro texto aqui para você. Abra sua Bíblia, por favor, quem puder aí. Karine, me ajuda, Luiz aí novamente. Esdras, livro de Esdras, ok? Livro de Esdras, capítulo 6. Livro de Esdras agora, capítulo 6, versículo 19 até o 21, amém? Então nós vamos ver que a Páscoa ela foi celebrada mais de uma vez. Então, a Páscoa no Êxodo, livramento, amém? Ou seja, Deus evitou, né, que a morte atingisse o povo. Então, é um livramento de Deus, amém? Deus dando libertação ao povo e o livrando da morte, amém? Então, no Antigo Testamento, em Êxodo, esse é o sentido. Vamos ver em Esdras, capítulo 6, né, versículo 19 até o 21. Amém? Nós vamos colocar ali, Êxodo, capítulo 6, versículo 19 até o versículo 21. Vamos ler o texto, depois eu vou falar um pouquinho sobre o contexto, amém?
versículo diz assim: e os que viviam no cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e levitas se tinham purificado como se fosse um só homem, e todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, e para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmo. Assim comemoraram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro, com todos os que eles se apartavam da imundície das nações da terra, para buscarem o Senhor, o Deus de Israel. Opa, nosso irmão Luiz já colocou ali, bem, o texto de Esdras, capítulo 6, versículo 19 até o versículo 21. Qual é o contexto agora, pastor? O contexto agora, na verdade, não é do cativeiro egípcio, é o cativeiro babilônico. E diferentemente do cativeiro egípcio, também, o cativeiro babilônico, né, foi um cativeiro que Deus permitiu por causa do povo de Israel, da desobediência, também, do povo de Israel em adorar outros deuses. Estamos vivendo aqui agora, o povo de Israel vivia agora um momento de caos, né? O povo falhou, o povo adorou outros deuses, o povo criou imagens de escultura de outros deuses, se curvou a outros deuses. Deus usou os profetas dele para dizer que iria trazer uma sentença a Israel, e Israel não deu ouvidos, e por causa disso, a Bíblia vai dizer que o rei da Babilônia foi lá e destruiu Israel, o templo, e levou o povo de Israel cativo para a Babilônia. E aí o povo começou a estar na Babilônia, preso, cativo, né, por causa de uma permissão de Deus, uma sentença de Deus, diferente do cativeiro egípcio, que não foi uma sentença propriamente dita, embora também tenha sido permissão de Deus, ok? E agora na Babilônia, o povo de Israel, ele é agora cativo. Só que a Bíblia vai dizer que Deus usa, né, o rei, né, que se levanta através também do profeta, tanto o rei Ciro como o rei Dário. Deus usa esses homens agora, em sequência, para libertar o povo de Israel, para que o povo de Israel saísse do cativeiro, ok? E esse povo agora de Israel, só para a gente entender, eu estou acelerando um pouquinho para poder a gente chegar no Novo Testamento, mas o povo de Israel agora, ele recebe a liberdade, né? O povo de Israel agora é livre. E quando eles recebem essa liberdade, Esdras, na verdade, como sacerdote, ele se volta, ele convida o povo, na verdade, e Esdras foi contemporâneo de Neemias, né? Ele agora convida o povo a celebrar a Páscoa, a se purificar, a se arrepender, a se limpar de toda imundície que eles haviam absorvido das nações vizinhas que eles acabaram se misturando. O povo de Israel não era mais uma nação única, né? Tinha se misturado durante todo o período de cativeiro babilônico, e por causa disso muitos deles acabaram se misturando as culturas. E Esdras agora convida o povo a se purificar e a se voltar agora novamente para Deus. E o que ele faz? Celebra, mais uma vez, a Páscoa. Ou seja, mais uma vez, assim como no Êxodo, após a libertação, a Páscoa ela é comemorada, ok? Ela é celebrada. Então, o sacerdote Esdras, antes mesmo também dessa libertação ser concluída, ele também celebra a Páscoa do Senhor, amém? Então é isso aqui que a gente vai ver no texto de Esdras, no capítulo 6, a partir do verso 19 e 21. Mais um livramento de Deus, mais uma vez Deus livra o povo de Israel do cativeiro, e essa Páscoa ela é celebrada, amém? São esses dois textos especificamente que eu separei no Antigo Testamento, para que a gente pudesse entender a Páscoa no Antigo Testamento, ok? Quem está entendendo aí, diga amém, eu estou entendendo, amém? Para a gente poder estar seguindo adiante, amém? Então, vamos agora para o Novo Testamento, ok? Oh, glória, aleluia. Vamos para o Novo Testamento agora entender a Páscoa agora no Novo Testamento, ok? Vamos lá. Agora nós vamos abrir, me ajuda aí de novo, Luiz, Carinho e Jonathan, Evangelho de Lucas agora. Primeiro nós vamos ler o capítulo 23, bem? Lembrando que essa é uma EBD online especial de Páscoa, amém? A gente vinha seguindo o estudo bíblico sobre o homem, né, a natureza e o caráter do homem, só que hoje a gente, por causa, né, da Páscoa, a gente está fazendo essa EBD
online aí especial de Páscoa. Nada muito complicado, apenas para você entender, não estou falando aqui de maneira teológica, bem, para você entender como funciona, o que é a verdadeira Páscoa. Bem, e interessante que eu estava de manhã agora, quando eu levantei, né, estava ligado com o Senhor em oração, e a gente percebe o seguinte, não sei se vocês que estão aí online me ajudam aí a comentar. Geralmente a Páscoa, né, de um modo geral no mundo todo, ela é caracterizada pelo chocolate, né? Ou seja, pelo coelhinho da Páscoa, né? Então o coelhinho da Páscoa é que acaba se tornando a figura principal da Páscoa. Mas olha que interessante, nós estamos aí, temos que falar, eu não tenho evitado ler muitas notícias, mas eu tenho que falar sobre isso. E por causa desse vírus, do coronavírus, o mundo todo hoje está parado. O mundo todo hoje está abatido. Ontem eu li uma notícia que só nos Estados Unidos superaram 20 mil mortes nos Estados Unidos, a Itália mais de 19 mil mortos, Espanha também mais de 15 mil mortos, se eu não me engano. Então o mundo hoje todo não tem clima para Páscoa no sentido que eles comemoraram, né? Do jeito que eles comemoravam, não como nós como igreja comemoramos, amém? Hoje faz todo sentido e eu vou falar agora um pouquinho sobre isso. Mas da forma que o mundo comemorava a Páscoa, de festa, bacalhau, nada contra quem come bacalhau, nada contra quem come peixe, não vou entrar nesse mérito, amém? Mas a Páscoa, do jeito que era comemorada, a preocupação era unicamente de comer peixe, de distribuir chocolate, bombom, né? Essa era a Páscoa que eles comemoravam, né? Então, o mundo todo agora não tem clima para essa Páscoa que eles comemoravam. O mundo todo agora, amém? Está se rendendo agora, tá passando um carro de som aqui, o mundo todo agora se rende, na verdade, à verdadeira Páscoa. E qual é a verdadeira Páscoa? Eu não sei se vocês estão tendo essa percepção como eu estou tendo agora, né? Que de certa forma o povo está se voltando de forma para Deus. O povo está entendendo agora o verdadeiro, talvez, sentido da Páscoa que tem que ser celebrado. Eu vejo pouquíssimas pessoas agora falar sobre chocolate, sobre comer peixe, bacalhau, né? Eu vejo pouquíssimas. Eu fui ao mercado ontem e os mercados praticamente hoje não estão mais com aquele clima que era as pessoas brigando por ovo de Páscoa, por bombom, né? Não, o clima hoje não é esse mais. E eu glorifiquei a Deus, posto aqui, eu glorifiquei a Deus, porque eu entendo também que, infelizmente, a gente sabe que muitas pessoas têm morrido, têm descido a sepultura por causa desse vírus, mas, de alguma forma, o povo está se sensibilizando para o verdadeiro sentido da Páscoa, que é se voltar para o Senhor. Esse foi o sentido da Páscoa, amém? Então, as pessoas estão lembrando um pouquinho mais de quem é o motivo de celebração da Páscoa, que é Jesus Cristo, né? Esse é o nosso verdadeiro motivo de celebração, né? A ressurreição de Jesus Cristo, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou por amor a mim e a você. Por amor, amém? Não foi o coelhinho da Páscoa, não foi por causa do bombom de chocolate. As pessoas hoje estão mais sensíveis. Eu não sei se vocês estão tendo essa percepção. Coloquem aí nos comentários se vocês também estão dessa forma, se vocês estão vendo não. Tem muita gente ainda preocupada com chocolate. Pode deixar nos comentários aqui, não tem problema, não. Respeita também. A gente precisa respeitar cada um com a sua opinião, é importantíssimo isso, amém? Mas eu estou vendo dessa forma, né? Onde as pessoas estão mais sensíveis ao Senhor, né? A Deus. E aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 23, talvez ousa a dizer, né, que nos últimos anos, pelo menos que eu estou vivo, né, tenho 37 anos aí, talvez seja a Páscoa que nós vamos celebrar em que o povo mais vai se voltar para Deus, né? Mais vai se... Isso aí, eu também estou tendo essa percepção, missionária Janaína. Hoje o povo está... Né, nós como cristão, eu acredito que você também como cristão, a gente sempre procura lembrar da Páscoa no sentido original, né? Mas o mundo hoje está se curvando ao verdadeiro sentido, talvez. Claro, não é uma totalidade, a gente não vai falar aqui de uma totalidade, ainda tem alguns que infelizmente não dão a devida atenção à celebração da Páscoa, mas de um modo geral eu também acredito que o mundo está se voltando mais
para o Senhor Jesus. Amém? Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23, eu não posso falar da Páscoa sem falar do porquê da Páscoa. Amém? Então, versículo 23, eu não vou falar sobre a ceia, a última Santa Ceia que Jesus ressuscitou, né? Perdão, que Jesus ele celebrou, mas quem quiser ver o texto pode ver depois, mas eu queria falar aqui no versículo 23, no capítulo 23. No capítulo 22 vai falar sobre a última Páscoa que Jesus ele participou com seus discípulos. Quem quiser aí, Lucas capítulo 22, versículo 7. Amém? A última Páscoa que Jesus celebrou com seus discípulos. Vamos lá, Lucas capítulo 22, eu vou ler aqui, para a gente poder tentar entender. Capítulo 22, versículo 7, amém? Diz assim: chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou Pedro e João, dizendo: ide preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Jesus orientando, amém, os seus discípulos a prepararem a celebração da Páscoa. Ele ainda vivo, tá ok? Enquanto Jesus ainda estava vivo. É verdade, as pessoas estão temerosas com tudo que está acontecendo, mano. E o versículo 9 diz que eles perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele disse: eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa que ele entrar. E direis ao pai da família da casa: o mesmo te diz: onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então eles vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. Amém? Então, vou pular aqui para a gente poder. Versículo 14. Chegando a hora, pôs-se à mesa com ele e os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomando o cálice, havendo dado graça, disse: tomai, reparti entre vós, porque vos digo que não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, okay? Que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. Na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por qual é traído. Amém? Só até aqui, então, para a gente entender. Então, para a gente poder entender a Páscoa agora no Novo Testamento, mais uma vez, olha só, lá em Êxodo, Deus disse a Moisés para celebrar a Páscoa antes que ela acontecesse, antes da bênção acontecer, da vitória acontecer, ok? Então, vamos aí entender um pouquinho o texto e ver o quanto é importante você glorificar a Deus por isso. Quando chega aqui agora no Novo Testamento, Jesus reúne os seus discípulos e ele também celebra uma Páscoa antes da vitória acontecer. Qual seria a vitória? A vitória seria a ressurreição dele no terceiro dia, ok? A vitória de uma vez por todas contra Satanás, contra o inferno. Bem? E antes de acontecer a vitória, antes mesmo de acontecer a morte e a ressurreição, Jesus já estava com os seus discípulos comemorando, celebrando a Páscoa e a vitória, porque ele diz aqui no texto de forma profética que tanto o pão, que ele diz que representaria o corpo dele, né, ele estaria falando de uma forma profética o que iria acontecer no decorrer das horas seguintes, né, dos dias seguintes, quanto o vinho, que representaria o sangue, né, o sangue de uma nova aliança, ou seja, ele já profetiza aos discípulos e ao seu povo uma nova aliança que seria feita através do sacrifício de Jesus, mas ele celebra, ele comemora a Páscoa antes mesmo de acontecer a sua vitória. Pastor, por que você está falando vitória? Porque ele ressuscitou, amém? Simples assim, para quem não quiser entender, é difícil, mas as pessoas ainda estão presas simplesmente na morte. Eu já estou vivendo a ressurreição de Cristo, amém? Então, Jesus comemora, celebra a Páscoa antes mesmo de acontecer. Ele poderia, de repente, celebrar a Páscoa, morrer, ressuscitar, e depois que ressuscitar, fosse lá reunir os seus discípulos e celebrasse a Páscoa. Não. Da mesma forma que Deus falou para Moisés e Arão lá no Êxodo, já celebrar a Páscoa antes da vitória acontecer, Jesus também aqui no Novo Testamento, como cordeiro, o próprio cordeiro pascual que seria entregue na mão dos homens, como ele mesmo diz, já celebra a vitória. Ei, crente, isso é para mais uma vez você entender, né? Celebre a tua vitória
antes mesmo dela acontecer. Viva, né, a tua vitória antes mesmo dela acontecer. Não precisa espalhar para ninguém, mas já glorifica a Deus pela tua vitória. Amém? Então, no capítulo 22 aqui de Lucas, né, no versículo 7 em diante, nós falamos sobre a Páscoa que Jesus celebrou e a Santa Ceia. Amém? Aí já a instituição também da Santa Ceia. Eu não vou me prender à Santa Ceia para a gente poder ganhar tempo. Amém? A hora passa que é uma benção. Agora, no capítulo 23, agora de Lucas, capítulo 23, agora nós vamos ler a partir do versículo 44, ok? Nós vamos ver o momento final da crucificação, a morte, né? Ali é um período da crucificação e agora nós vamos falar sobre a morte, né? Versículo 43 em diante, perdão, 44 em diante diz assim: E já era quase a hora sexta, houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escureceu-se o sol, rasgou-se o véu no templo ao meio, né? E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Okay? E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, se voltava batendo nos peitos. Ok? Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Uma certa vez uma pessoa me perguntou, né? Aliás, me perguntou não, perdão, me questionou, dizendo que Jesus só era quem era porque foi crucificado, morreu crucificado. Que haviam muitos outros homens, né, para ele deuses, né, falsos deuses, mas para ele deuses, que também tinham a mesma importância que Jesus, né, mas que pelo fato da morte de Jesus ter sido uma morte vexatória, né, na cruz do Calvário, por causa disso é que, na verdade, Jesus era tão importante como ele é. E eu passei 2 dias ali debatendo com esse homem, na época, e eu não conheço muito de filosofia. Ele falou sobre vários filósofos, vários outros homens ali, outros deuses, conhece todas. E ele falou sobre Buda, ele falou sobre Maomé, ele falou sobre, né, uma série de outros deuses ali. E eu falei: Jesus, eu não conheço a história desses homens, né? Todos esses homens. Só que o Espírito Santo começou a me impulsionar ali, né, a falar para aquele homem. Eu falei: olha, algum desses homens que você está dizendo, Maomé, Buda, né, Diana, como ele falou, algum desses homens, né, ou mulheres, como você está falando que são deuses, alguém escreveu sobre eles, sobre o que eles fariam? E ele falou: não. E eu fiquei preocupado, porque eu não conheço a história da maioria deles, né, de quase nenhum deles. Naquela época eu não conhecia nada ainda por cima. E ele provou que conhecia muito. Eu falei: algum profeta antes deles nascerem disse como eles nasceriam, qual era a maneira que ele nasceria, através de quem ele nasceria, o que ele faria, né, depois que nascesse? E ele coçava ali e falava: não, nenhum deles que eu saiba, todos eles têm a história deles, foram ditas no decorrer da sua vida. Eu falei: ninguém preveu como ele morreria, qual era o propósito dele, que eles viriam com um objetivo. E ele toda hora falou não, e começou a ficar nervoso ali. E eu falei: tudo bem. E ele falou assim: olha, eu não sei, mas eu já visitei todo o túmulo de todos eles. Já fui em todos os países que você possa imaginar, e eu já visitei todos os túmulos de Maomé, de Buda, e de Confúcio e por aí vai. Eu falei assim: poxa, que bom, né? Eu falei: olha, eu nunca visitei o túmulo de nenhum deles, mas você foi lá. Ele falou: fui. E eu falei: todos eles estão enterrados lá? Ele falou: sim, estão todos eles lá, e eu fui no túmulo de todos eles. E eu falei: aí você falou para mim que Jesus, ele só é quem é porque morreu na cruz, né? E ele falou: isso aí. Começou a falar comigo: isso aí, só por causa disso mesmo. E eu virei para ele e falei assim: vamos lá, vários outros homens
morreram também crucificados. A crucificação era o pior castigo romano, mas a própria Bíblia fala que quando Jesus foi crucificado, haviam com ele 2 salteadores também sendo crucificados ao lado dele, uma à direita e uma à esquerda de Jesus. Mas vamos lá, falei para ele. Eu falei, biblicamente, você tem, e ele conhecia muito de história, de arqueologia, né? Eu falei, biblicamente você tem históricos de profecias, né? Como o profeta Isaías, como o livro de Daniel, que falam acerca de Jesus. Na criação do mundo, o próprio Deus, lá em Gênesis, falou que Jesus viria um dia, que haveria um que viria e esmagaria a cabeça da serpente. Em Gênesis, isso no início da história. Depois profetas profetizaram acerca de Jesus, disseram como ele nasceria, de quem ele nasceria, qual era o propósito da vinda dele, o motivo dele vir, disseram que como ele iria morrer, aleluia, né? Disseram que depois da morte dele o que iria acontecer. Tudo isso foi falado antes de Jesus aparecer, antes de Jesus vir, antes de Deus enviar o seu Filho, como diz a palavra do Senhor. Tudo isso aconteceu antes. As profecias, na verdade, foram feitas muitos e muitos anos antes do próprio Jesus vir. E ele começou a ficar nervoso ali. Eu falei assim, tudo bem. E ele foi crucificado? Ele foi crucificado. Só que ele não é quem ele é somente porque foi crucificado. Eu falei para ele, ele é quem é, sabe por quê? Porque hoje ele continua vivo. Ele começou a ficar nervoso ali. Eu falei, olha, o túmulo deles, desses deuses que você está falando aí, você visitou todos eles. E todos eles você falou que estavam lá enterrados. E eu perguntei para ele, você visitou o túmulo de Jesus? E ele falou, sim, claro que eu visitei o túmulo de Jesus. E eu falei para ele, eu não tive a oportunidade ainda, um dia, se Deus permitir, né, eu vou ter a oportunidade de visitar Israel. Eu creio nisso, Deus de alguma forma vai bradar. Hoje a gente não tem condições humanas, financeiras nenhuma, né? Mas eu falei para ele, olha, mas um dia eu vou visitar. Mas já que você visitou também o túmulo de Jesus, qual é a diferença do túmulo dos outros deuses para o túmulo de Jesus? Aí ele riu, falou, cara, você é fogo. Eu falei, fala para mim. Não adianta eu falar, porque ele falava que eu estava atacando a Bíblia nele, né? Descarregando a Bíblia nele. Eu falei, fala para mim o que estava escrito lá. E ele falou, tá escrito que tá vazio porque ele ressuscitou. Eu falei, eita glória. Eu falei, olha, essa é a diferença em relação aos outros, cara. Né? Essa é a diferença em relação aos que se dizem Deus e não são. Esse Jesus não está mais lá no túmulo, o túmulo está vazio. Por quê? Porque a promessa, da mesma forma que os profetas disseram que ele viria, como ele viria, através de quem ele nasceria, qual era o propósito através da vinda dele, o que ele faria quando ele estivesse entre nós, da mesma forma que todos esses profetas disseram como Jesus viria, o que ele faria, eles também disseram que ao terceiro dia ressuscitou, ele ressuscitaria. O próprio Jesus, quando esteve conosco vivo, ele disse que haveria de morrer, mas ele mandou os discípulos e os seus seguidores ficarem tranquilos, porque ele disse que no terceiro dia ele ressuscitaria, aleluia. Né? Então, eu falei para ele, por isso é que ele é quem ele é, por isso que é o nome mais buscado, por isso que é o nome mais pesquisado, por isso que todo mundo até hoje fala de Jesus. Tem um livro muito interessante, e, perdão, agora tem até um filme, né? Eu sempre falei desse livro há muitos anos na Escola Bíblica Dominical. Quem me acompanha aí, quem é nosso aluno na EBD há muito tempo sabe, um dos livros que eu mais indico, né, para que você possa ler, e quem quiser comprar o livro, mesmo quem viu o filme ou vai ver o filme que eu vou falar aqui, se chama Em Defesa de Cristo. Né? Em Defesa de Cristo. É um livro bem grande, com quase mais de 400 páginas. Eu já li mais de uma vez, mas agora quem não quiser ler, né? Infelizmente tem um pessoal que é meio preguiça para ler. Tem um filme que eu vi esses dias agora com a missionária Débora aqui em casa e que retrata uma boa parte do que está escrito, não tudo, mas uma boa parte do que está escrito no livro. Amém? Em Defesa de Cristo. Sabe o que esse filme relata? Ele relata, na verdade, justamente uma pesquisa de um homem que se dizia ateu e que foi tentar provar que Jesus não existia. E eu não vou contar o final do filme todo, mas para você ter uma ideia, ele, na verdade, não consegue provar que Jesus não existe. Pelo contrário, todas as evidências provam que Jesus, ele não somente existiu, mas que ele morreu e ressuscitou e hoje está vivo. Ele está aqui comigo, ele está aí contigo. Hoje eu posso celebrar a Páscoa do Senhor. Hoje eu posso estar aqui, né, numa live online com vários irmãos, várias pessoas nos acompanhando, porque eu posso sentir a presença dele aqui e eu tenho certeza que quem está conosco assistindo também pode sentir a presença dele aí onde você está. Amém?
né, culto, não, mas às vezes a gente acaba né, ficando tão extasiado com essa presença que ela está aí, ele está aí do nosso lado, ele ressuscitou, ele hoje pode estar aqui me instruindo através do Espírito Santo acerca desse texto, amém? Então, eu falei para esse homem, olha, Jesus é quem ele é, porque além de tudo aquilo que ele fez, ressuscitou mortos, curou enfermos, expulsou demônios, isso aí, Ana, em defesa de Cristo. Excelente filme e excelente também livro para quem gosta de literatura, quem gosta de ler, amém? Lembrando que a gente tem uma meta anual aí, quem está nos acompanhando, pelo menos um livro por mês. Eu tenho a meta de ler 25 livros no ano, amém? Dá um pouco, mais de 2 por mês, 2 por mês e mais um, né? Mas quem está nos acompanhando aí, eu coloquei a meta de ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, e ler pelo menos um livro por mês. Quem estiver nos acompanhando, eu já estou no 7º livro já estou caminhando, estou no 7º livro. Irmã Andréia, o filme é muito bom, né? Eu vi esses dias, não pude ver no cinema, mas eu estou aproveitando a quarentena aí para ler. O livro é muito, mas muito bom mesmo, para a glória de Deus, amém? Então, quem puder, assista aí esse filme, né? Veja, ou né, quem quiser também ler o livro é mais completo, amém? O livro, ele fala, é interessante que no filme ele fala muito sobre a parte das evidências, mas no livro você vai ver vários entrevistas que esse repórter faz com aqueles que não acreditam em Jesus. Eu senti um pouquinho falta disso no filme, amém? Não é que o filme seja ruim, mas no livro ele visita também aqueles que são contra, especialistas em ateísmo, ele vai em ateus, PhD, e eu senti um pouquinho falta disso só no filme, né? Porque a gente precisa ouvir os dois lados às vezes, para a gente poder também ali, né, contradizer a versão deles, né? Então, o filme ele não parte para esse lado, até porque também não daria tempo, mas no livro sim, também no livro o autor ele fala das duas versões, ele vai até aquele cara que não acredita em Jesus, que ele é incrédulo, ele vai em líderes de outras religiões que são contra, né, o evangelho, enfim, o livro eu acho interessante e bom por isso, quem puder ler seria uma excelente fonte aí. Tenho certeza que quem leu o livro, principalmente, o filme também, mas quem lê o livro, se não é crente, se torna crente, e se é crente, se torna mais crente ainda. Não tem como. Né? O livro ele é muito, mas muito mesmo, é profundo. Não é porque eu estou falando aqui, não. Eu leio muitos livros, né? Mas esse livro, até hoje, para mim, foi, sem dúvida, o que mais me impactou e o que, assim, torna a minha fé mais firme. Né? A palavra de Deus, ela está hoje mais fácil de entender. Tem muita gente que fala assim, eu não consigo entender a Bíblia. Quando você, às vezes, pede a direção do Espírito Santo, o Espírito Santo ele traz a você o discernimento da palavra, e às vezes o discernimento ele vem também através de explicações, através de literaturas. Claro, então, tudo é importante, mas é o Espírito Santo que traz o discernimento, com certeza, ok? Então, quem puder ver esse filme aí, deixa eu entrar aqui na reta final, amém? Então, esse aqui foi o momento. A sepultura, olha só, capítulo 23, agora, Lucas 23, que eu vou acelerar aqui por causa do horário, amém? A gente está quase terminando. 23, versículo 50 ao 56. Diz assim, eis que um homem por nome José, senador, homem de bem justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, ou seja, ele não tinha ajudado, apesar de fazer parte do conselho, ele não tinha ajudado a condenar Jesus, né? Natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo-o tirado, envolveu num lençol e o pôs sobre o sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. Okay? E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. As mulheres que tinham vindo com ele a Galiléia seguiram também, e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiaria e os ungüentos. No sábado, repousaram conforme o mandamento. Ou seja, esse homem, né, senador, mas temente a Deus, José de Arimateia,
após a morte, a confirmação da morte, e o livro fala sobre isso, né? Não tem essa história de que Jesus só dormiu, não, foi comprovado, enquanto eles não comprovaram que Jesus estava morto, amém? Não foi autorizado o sepultamento dele. Quando comprovaram, esse homem, José de Arimateia, vai até o sepulcro, né, escoltado pelos soldados romanos, acompanhado de algumas mulheres, como o texto fala aqui, e eles fazem o sepultamento de Jesus num túmulo novo, né, conforme diz o texto aqui, deixam lá o lenço. Até aí tudo bem, também está dando para entender aí. Jesus então ele é sepultado. A Bíblia vai dizer que guardas romanos protegiam, né, o sepulcro. Por quê? Porque já havia um temor, né, de roubarem o corpo de Jesus, ok? Então, o contexto, na verdade, prova que Jesus estava de fato morto, ok? Agora, vamos lá. As mulheres foram até o sepulcro com José de Arimateia, acompanharam ele, viram onde era o túmulo, e o texto vai dizer que elas voltaram para preparar especiarias, unguento, né? Como era sábado, elas precisariam, só poderiam retornar no domingo, né? E o texto vai dizer agora, capítulo 24, né? Vamos lá, Lucas, quem está acompanhando comigo agora aí, 24, do verso 1 até o verso 12. Eu vou ler rapidinho aqui, tá ok? Lucas 24, quem puder bota aqui o texto, por favor, e depois quem assistir esse vídeo depois vai acompanhar também. Lucas 24, do verso 1 ao verso 2 diz assim: no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Acharam a pedra do sepulcro removida e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. Né? Então elas prepararam as especiarias e voltaram ao túmulo no domingo de manhã para estarem levando essas especiarias para ungirem o corpo de Jesus. Okay? Mas só que aconteceu quando elas chegaram lá no sepulcro, a pedra que tinha sido posta para que ninguém entrasse no túmulo ou para que ninguém saísse, olha como se na verdade deduzissem já o que haveria de acontecer, e como se uma pedra pudesse ser capaz de impedir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também. Mas quando elas chegaram lá, a pedra estava removida. Versículo 4. E aconteceu que elas, estando perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 varões com vestes resplandecentes. Ou seja, quando elas estavam perplexas, achando que o corpo havia sido roubado, 2 anjos, né, aparecem a elas. Versículo de número 5, né? E aí o texto diz: estando elas muito atemorizadas, abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Ou seja, aqueles anjos dizem para ela: por que vocês estão buscando um morto entre aqueles que está vivo, entre aquele que está vivo? Ou seja, em outras palavras, por que vocês vieram ainda atrás de um morto que já está vivo, que já está aí no meio de vós, né? Versículo 6, não está aqui, mas ressuscitou, glória a Deus. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda ele na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens, pecadores, seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Ou seja, aqueles anjos dizem para elas exatamente o que o próprio Jesus também disse para elas, que ao terceiro dia iria ressuscitar, ok? Versículo 17, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens pecadores e seja crucificado ao terceiro dia. 8, e lembraram-se de suas palavras, ou seja, elas sabiam do que Jesus havia dito, só que por um momento elas se esqueceram, e o texto vai dizer que elas, quando aqueles anjos falaram com ela, se lembram, e voltando-se ao sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Eram as mulheres, Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, que não falam o nome, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E suas palavras lhe pareciam como loucura, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, se abaixou, viu os lenços ali postos, retirou-se, admirando-se com aquela situação. Para você entender, esse livro fala sobre isso. Também. As mulheres, eu falei sobre as mulheres aqui numa aula, na aula 2 da nossa EBD, né, sobre o propósito das mulheres na obra do Senhor desde do Gênesis até agora. Quem não assistiu ainda às nossas aulas, no nosso canal Evangelho dos Santos Oficial no YouTube, todas as aulas que nós fizemos até hoje estão lá no canal. Inclusive a de hoje
né? O nosso irmão Vitor e a nossa irmã Lígia estão me ajudando com o canal. Se Deus permitir, vou pedir para eles publicarem ainda hoje esse vídeo também. Lá no YouTube o pessoal fala que é mais fácil. Em breve, se Deus permitir, a gente vai fazer live lá no canal no YouTube, ok? Vai ser publicado também essa live lá no nosso canal no YouTube. Você, por favor, vá lá, curta, compartilhe, bem, comente também, deixe seu comentário lá também, ok? Então elas voltam agora, dizem para os discípulos que Jesus havia ressuscitado. E eles não acreditaram. Olha só, eles não acreditaram, né, que Jesus havia ressuscitado. Eles não acreditaram. E aí, eles, na verdade, Pedro, né, vai correndo ao sepulcro para comprovar. E por que eles não acreditaram? Estava falando sobre as mulheres. As mulheres eram pouco valorizadas ainda, como a gente falou na live da EBD sobre as mulheres. E o que se esperaria, na verdade, o que um judeu esperaria com relação a isso? Que um homem, né, de preferência judeu, um sacerdote, um levita, alguém de alto escalão, fosse falar acerca da ressurreição de Jesus. Eles não esperavam que fossem mulheres, né? Justamente por essa pouca valorização. Tanto que eles acharam que elas estavam loucas, né? Que elas não estavam falando coisa com coisa. Só que o livro ele fala sobre isso, e a gente já pregou algumas vezes sobre isso também, né? Jesus ele veio para quebrar esses paradigmas, né? Jesus veio para quebrar essas limitações. E uma dessas limitações é justamente com relação ao tratamento dado às mulheres. E uma coisa que o livro fala sobre as mulheres é que é até mais fácil de acreditar, justamente porque se fosse mentira o que essas mulheres tivessem falado acerca da ressurreição de Jesus Cristo, de fato isso não estaria na Bíblia. Por quê? Porque eles poderiam considerar que as pessoas dariam pouco crédito por ser mulher, né? Justamente por eles manterem isso, é porque eles tinham tanta convicção, depois que foram lá e testificaram o que elas falaram, e eles viram que o que elas falaram era verdade, e provaram isso, e Pedro foi um dos que foi lá no sepulcro para testificar acerca do que elas falaram. Eles acreditaram tanto, né, que isso era verdade, que isso está escrito hoje nos evangelhos. Ou seja, também é uma forma de nós acreditarmos. Não que a gente precise disso, porque a gente faz parte dos bem-aventurados daqueles que não viram, mas creram. Amém? Então, Jesus comprovou-se que Jesus, ele ressuscitou. Eu vou fechar aqui porque a gente está chegando ao final dessa live. Pastor, então vamos responder a nossa pergunta inicial. O que é a Páscoa no Antigo e no Novo Testamento? Bom, a Páscoa, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, significa a libertação do Senhor, do seu povo, né, do povo do Senhor, das mãos do inimigo. No Antigo Testamento, na primeira Páscoa, né, na primeira instituição, das mãos dos egípcios. Na segunda Páscoa que a gente viu no Antigo Testamento, das mãos da Babilônia, né, dos inimigos. E no Novo Testamento, a libertação e a salvação final, que é das mãos de Satanás, desse mundo tenebroso. Amém? Então hoje, se eu e você podemos ter vida e vida com abundância, se hoje nós podemos ter a certeza e a convicção que o nosso irmão Henrique, ele dorme no Senhor e que ele está hoje junto ao Pai, é justamente porque nós cremos que ele ressuscitou conforme ele disse. E mais do que isso, hoje, no Antigo Testamento, era uma liberdade de uma morte física, né? Então hoje nós temos a Páscoa como uma libertação, uma liberdade, né, da morte eterna, né? Não só física, mas de ter a convicção de que hoje nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Aquele que crê que Jesus ressuscitou e que, né, hoje está conosco, hoje nós entregamos a nossa vida para Jesus, como eu já entreguei, como você, eu creio que já entregou, como você talvez que esteja assistindo e que ainda não entregou, não se reconciliou com Jesus, essa é a oportunidade também de você se reconciliar com o Senhor, amém? Assim nós cremos, amém? Que essa é a verdadeira Páscoa. E como eu falei aqui durante a live, eu creio que essa Páscoa é a que mais talvez se aproxima nos últimos anos, ou nos últimos muitos anos, do verdadeiro sentido que é a Páscoa. Hoje, menos chocolate, menos coelhinho da Páscoa. E hoje, com certeza, a gente está falando aí. Por quê? Porque Jesus está voltando. Amém? Eu quero concluir essa live aqui. Né? Tem um louvor que fala que ele venceu a morte, né? Por amor a todos nós. Eu já estou um pouquinho rouco aqui, eu não vou louvar,
amém? Mas, se Deus permitir, logo mais à noite, nós vamos estar aí no Ministério Unificado de Bangu, amém? Ministrando, se Deus permitir, também uma palavra, provavelmente, hoje à noite, ali no perfil do Ministério Unificado de Bangu, amém? Nós estamos ali adorando ao Senhor, vamos estar ali adorando ao Senhor logo mais, se Deus permitir, a gente vai estar com os irmãos, amém? Mas essa é a mensagem da EBD de hoje, é você entender que você tem motivos para comemorar, para celebrar o Senhor, ainda que a cura do coronavírus ainda não tenha chegado, ainda que o emprego talvez ainda não tenha vindo, ainda que a salvação de um ente querido ainda não tenha acontecido, mas fique com essa mensagem, celebre a Páscoa do Senhor, antes mesmo de você ver alguma coisa acontecer, amém? Antes de orar, quero agradecer a você que esteve conosco aqui até esse momento, até essa BD especial de Páscoa, né? Espero que Deus possa ter abençoado a sua vida, que você possa ter sido alimentado através dessa palavra, bem? Depois deixe seus comentários aqui, eu vou ler, sempre leio e curto aí os comentários dos irmãos. Depois, não deixe de seguir no nosso Instagram, né? Quem gosta aí, daqui a pouquinho, amém? Irmã Janaína, irmã Mary, daqui a pouquinho eu vou estar colocando aí um vídeo sobre a minha horta, amém? A novidade lá da minha horta. Eu gosto muito de planta, tem um aquário aqui que eu estou preparando também, ainda a gente está tem recurso financeiro, então tá aos pouquinhos, só tá aqui, ó, por enquanto só com areia, né, ó, só areia aqui ainda, amém? Mas em breve aí a gente vai estar terminando o aquário também, né? Nossa irmã Karine Lopes, glória, amém? Que Deus abençoe, irmã Karine, que Deus abençoe aí a irmã, obrigado aí, que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, amém? Espero contar com a sua presença aí em breve também lá na nossa igreja, amém, Karine? Fica aí o convite para estar conosco lá, estamos com saudade, amém? Leva a criançada toda lá, para a gente poder estar junto lá adorando Deus, claro, quando terminar aí essa fase de coronavírus, amém? Em breve estaremos juntos lá, se Deus permitir, fica aí o convite para você estar conosco lá novamente, amém? Então, não deixe de acompanhar, vou colocar no Instagram o vídeo que eu vou estar fazendo aí da nossa horta. Então, quem nos acompanha lá no Instagram, a gente vai colocar. E também se inscreva lá no nosso canal, Irmã Janaína, já foi liberado, o nosso irmão Vitor ajeitou lá o canal, já está podendo clicar no sininho, amém? E receber as notificações. Então, a Irmã Janaína que não estava conseguindo, quem não estava conseguindo se inscrever no canal, nem que acaba se inscrever e colocar o sininho lá para receber todos os vídeos, coloca lá, porque a gente vai estar publicando vários vídeos aí. Coloquei um livro sobre a Eclésia, o que é a Eclésia, você que não sabe o que é a Eclésia, está lá, amém? Então, vamos colocar no canal vários vídeos, me ajude, compartilhe os vídeos do canal, faça lá uma maratona Evancleflix, né? Em vez de ficar o dia inteiro só na Netflix, faz a maratona Evancleflix, assiste todas as nossas aulas, coloque lá seu comentário, amém? Vai ser bênção. Deus falou que era para mim instituir esses canais de comunicação nas redes sociais, que ele iria alcançar muitas vidas para a honra e glória do Senhor, amém? Nós vamos orar ao Senhor, mais uma vez esteja em oração pela vida da nossa irmã Diaconisa Valquíria, pela sua família, continue orando pelos nossos irmãos, a gente está aí orando pela vida da Janaína, mãe da irmã Jéssica, lá da nossa igreja, amém? Estamos orando por ela, daqui a pouquinho, se Deus permitir, a gente vai estar orando por ela no telefone. Nosso irmão Flávio, graças a Deus, tem apresentado melhoras, está bem melhor, nossa irmã Silvana, mas continua orando por ele, pela vida da nossa irmã Ilma, por todos os irmãos. A gente fez uma listinha aqui, não dá para falar, mas nossa irmã Valquíria precisa das nossas orações hoje, amém? O sepultamento, como a gente falou ali, não vai poder ser aberto a todo mundo, amém? Continue em oração, em nome de Jesus. Nossa irmã Marília também, esposa do nosso irmão Paulo, também carece das nossas orações. Você que lembrar de mais nomes, coloca aqui nos comentários depois, que eu vou inserir na lista que a gente tem aqui dos nomes que nós estamos orando em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, essa live, pela vida de cada irmão, de cada irmã que nos acompanhou e que, ó Deus, fez parte desse estudo. Continua abençoando o teu povo, Senhor. Continua abençoando a tua igreja. Nós celebramos a Ti mais uma vez a Páscoa, glorificando ao Senhor por nos dar vida e vida eterna, vida com abundância, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um. Nos dê um domingo, Senhor, um domingo abençoado, e que logo mais possamos, aqueles que vão estar conosco na igreja, aqueles que vão estar na live, ó Deus, assistindo, que não estão escalados para estar conosco no templo, Senhor, ó Pai, que cada um possa também ser abençoado e alcançado para a glória do Teu santo nome. Nós te oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos aí em nome de Jesus.